Bom, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João, tá? E eu sou o criador do Game Changer. E o Game Changer nada mais é do que um método que eu bolei, uma fórmula que eu bolei para ter uma bike que não quebra, né? Eu era muito indignado com a questão de manutenção de bicicletas quando eu comecei a pedalar. E aí eu bolei um método, depois de bastante bater a cabeça, né? Bolei um método, testei comigo, funcionou. Testei na loja que eu tive, na Connect Bike, que inclusive é o nome do nosso canal até hoje, né? Connect Bike. Testei com um monte de cliente, funcionou. E hoje eu também trabalho vendendo esses cursos para qualquer ciclista comum que queira fazer como eu e como também os meus alunos, beleza? Então, muito prazer aí. Os pontos de dúvida que eu coloquei aqui, normalmente eu trago muito a minha percepção, o que eu acho que vai fazer sentido. Só que eu fiz uma parada diferente. Eu peguei as dúvidas de vocês, de quem é inscrito, de quem me escreve aqui, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube mesmo, tá? Fiz um compilado de algumas coisas que atrapalham, alguns tipos de pensamentos e dúvidas que atrapalham que você tenha aí um resultado satisfatório na hora de você ter uma bike que não quebre. Ou não necessariamente você não consiga garantir esse resultado, mas que você demore demais para chegar na bike que não quebra, tá bom? A gente vai falar a respeito de alguns pontos, então esses pontos vieram de vocês, não são pontos achados, né? São pontos que vieram dos comentários. E aí uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte: hoje eu estou trazendo pontos lá de trás, mas será que seria legal se eu fizesse isso ao vivo aqui com as pessoas? Será que eu conseguiria fazer isso com as pessoas aqui? Será que seria legal isso, né? Trazer uma pessoa, bater um papo, resolver o problema dela, tirar as dúvidas dela, né? A sua dúvida aí, deixa nos comentários aí para mim também, que a gente vai adaptando outros modelos de conteúdo também. Fechou? Bom, vamos lá. Antes de começar a falar propriamente dessas dúvidas todas e desses pontos que fazem com que você não chegue na tua bike que não quebra, eu quero te falar de onde que vem a minha motivação para fazer isso, né? Como eu falei no começo ali, eu tinha uma insatisfação muito grande do ponto de vista mecânica, do ponto de vista manutenção de bicicletas, né? Eu tive algumas experiências frustradas em algumas lojas e algumas outras lojas me entregaram mais ou menos um resultado, só que por um valor muito caro. E era uma coisa do tipo assim: eu levo na loja, você faz a manutenção e depois, tchau, não tinha um acompanhamento, não tinha nada desse tipo. Então eu fui estudando, seja aqui no Brasil, seja em algumas coisas fora do Brasil. Não que eu tenha saído, mas a internet deixa a gente conseguir navegar para qualquer lugar, né? Então eu fui lá e aí bolei um método que funcionava para mim, né? Um método de manutenção que funcionava para mim. E aí eu não tinha certeza se isso era realmente uma resposta bacana para aquele problema que eu tinha. Então eu fui lá e tentei validar isso com outras pessoas, né? Basicamente eu comecei a vender os meus serviços. Depois virou uma loja, que virou a Connect e tudo mais. E hoje virou um método adaptado para a linguagem de qualquer ciclista comum, beleza? Enfim, a minha motivação para fazer é isso. Se eu tenho esse problema, outras pessoas têm também. Se eu enfrentei aquilo, outras pessoas também. Se eu conseguir chegar, sair do ponto A para o ponto B, sendo o ponto A aqui o meu começo da minha trajetória e o B uma bike que não quebre, você também vai conseguir, beleza? Então, basicamente a minha motivação é essa. E aqui então vai trazer alguns pontos que faz com que você não atinja a bike que não quebra com rapidez, e digamos que rapidez é uma parada meio relativa, né? Depende da velocidade de cada um, mas que te atrapalha nesse processo, tá? E aí, algumas coisas que eu vejo assim. A primeira delas, quais são os produtos que eu uso na hora que eu estou fazendo manutenção da minha bicicleta? E aí, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: na hora que você está falando de produto de manutenção, eu acho que dá para fazer um paralelo com o pessoal que faz polimento de carro, por exemplo, revitalização, detailing, igual o pessoal chama agora. Porque o que acontece? Você pode usar a melhor marca possível. E se você não consegue fazer um processo, executar um procedimento certinho, você não vai ter o mesmo resultado, né? Não necessariamente você precisa ter os melhores produtos do mercado, mas você precisa garantir que você tenha um procedimento. Tá, eu vou mostrar algumas coisas que eu uso e depois eu vou mostrar também o que você poderia usar aí numa versão mais barateada disso, tá? Vamos começar do começo. Desengraxante. O cara que eu uso é esse carinha aqui, ó, Desengraxante Expert. Quer dizer que, como eu uso esse daqui, só esse daqui presta? Não necessariamente. Eu me adaptei com esse cara
porque ele tem uma solução um pouquinho mais grossinha, então eu consigo diluir, ele rendia mais para mim, tá? E fazia sentido para mim usar esse cara. Isso não quer dizer que só o Expert presta. Tem detergente, você não tem grana, não quer começar agora investindo nessas paradas todas, você pode fazer a limpeza com detergente. O que que você vai perder? Você vai perder velocidade no teu trabalho, você vai perder qualidade de limpeza em algum momento, vai ter que colocar mais etapas na hora da limpeza com detergente, por exemplo. Mas isso não quer dizer que não preste, tá? Não precisa ficar travado no tipo de desengraxante que você vai usar, porque não faz sentido. Precisa conseguir começar de alguma forma, tá? O que eu uso é esse, mas existem N outros modelos e não quer dizer que eu vou usar também esse para o resto da minha vida, tá? E aí um ponto um pouco mais, como que eu posso falar? Polêmico, vou chamar de polêmico. Que graxa que você usa? Eu gosto de Shimano Grease, mas não é todo mundo que pode pagar um pote de graxa desse daqui. E por que que eu digo isso? Porque tá caro, tá R$ 500 um pote de graxa desse, né? Antigamente era um pouco mais acessível, mas por que que eu gosto dela? Primeiro que ela tem uma durabilidade maior. O que que eu comecei a notar? Eu fazia revisão de cubo traseiro, por exemplo. Cubo traseiro é um movimento que faz muito esforço. Tem peso, tem tração, tem temperatura, tem tudo ali, né? Então, o que que acontece? Conforme eu vou usando essa graxa aqui e o tempo vai passando, eu vejo que ela em relação às demais, ela dura mais, né? Ela perde com menos facilidade a composição dela. Então é por isso que eu uso. Quer dizer que só essa graxa presta? Não. Você tem a PM600, você tem graxa, por exemplo, para rolamento, graxa azul da FAG. Meu, R$ 20, R$ 30 um pote de graxa. O que que você vai perder? Justamente nisso que eu estou te falando. Se eu fazia uma revisão de um cubo a cada 6 meses, 7 meses, 8 meses, ou vamos falar em quilômetros, 600, 700, 800 quilômetros ou até 1.000 quilômetros com essa graxa, quando eu vou fazer com a FAG, eu faço com 1/3 disso, entendeu? Então, não quer dizer que porque eu uso isso daqui, porque eu recomendo isso daqui, que você tenha que usar também. Você precisa adequar isso à tua realidade, entendeu? Eu gosto de usar porque para mim faz sentido. Se não coubesse na minha realidade, eu não utilizaria, tá bom? O que que precisa se atentar? Tanto aqui quanto aqui. Aqui fica mais fácil de você entender. Aqui você vai precisar de mais vezes, mais quantidade de vezes limpando, caso você opte por não usar um desengraxante, uma solução desengraxante e use um simples detergente aí. Aqui, normalmente, a graxa está escondida dentro de cubo, dentro de movimento central, dentro de caixa de direção. Às vezes não dá para você ver. Então, o que eu estou te adiantando é, aqui você vai precisar verificar com mais frequência, caso você não opte por uma graxa premium dessa daqui, tá bom? Toma cuidado com isso daqui, mas com certeza isso não é o que vai fazer a tua revisão ficar boa ou ruim. Isso não é o que vai fazer a tua bike quebrar ou deixar de quebrar. O procedimento que você aplica, a recorrência que você aplica esses procedimentos todos são muito mais importantes do que a qualidade desses produtos, beleza? E aí, vamos lá para óleo de suspensão. Tem o Motul, tem o ProShock, tem algumas outras marcas que usam. Eu gosto de usar esses caras aqui. Tá, quer dizer que só eles prestam? Não. E assim, do ponto de vista de fabricação, esse cara é completamente diferente desse. Porém, ó, 5W e 5W também. Então, esses dois caras, eles têm pelo menos a padronagem de viscosidade, né, para suspensão. O que que eu não acho legal? Ah, vou usar um óleo, uma mistura de não sei o que, não sei o que lá, que eu achei na internet para vender que custa 50% do valor. Eu acho arriscado por uma suspensão, que é uma parada cara. Mas Motul são boas escolhas, o próprio óleo da ProShock também é uma boa escolha e tem algumas outras versões também. Outra coisa que é legal, e aqui eu gosto de bater na tecla: líquido mineral, fluido mineral para sangria de freio. Por que que eu compro um negócio desse tamanho? Porque como eu trabalho com um ciclo muito grande aqui, eu vou ciclando muitas vezes, eu vou fazendo esses serviços várias vezes, para mim faz sentido. Mas pode ser que para você um potinho pequenininho de 200 ml resolva, tá?
Adiantando que, como a gente já mostra nos vídeos, a cada 50 ml você consegue fazer um freio e sobra ainda um pouquinho de fluido, tá? Então, teoricamente, você precisaria de 100 ml para poder fazer uma sangria completa no freio dianteiro e traseiro, que tem 1 litro. Para que eu vou usar tudo isso daqui? Porque, para mim, tem demanda, tá certo? O que você pode fazer na hora de optar por comprar um fluido de freio assim, caso você queira usar um Shimano original? Racha com o teu brother, entendeu? Pega 5 pessoas, compra um negócio desse daqui, depois você fraciona, tá bom? Divide por 4, divide por 5, divide por 10 pessoas, e você vai ter um fluido de qualidade. Quer dizer que só pode usar esse? Mesma coisa. Não, você pode usar outros fluidos. O que eu não gosto é de correr o risco de colocar uma coisa falsificada ou uma coisa de baixa qualidade por uma parada que é tão importante como um freio, beleza? Então, se você puder optar por comprar Shimano e se você conseguir optar por comprar um cara desse e dividir com os amigos, vale muito a pena. Pega um original de uma loja legal na internet, numa loja física, numa loja que venda suprimento para a loja de bicicleta também, que existe isso no Brasil, e aí você vai lá e compra um fluidinho desse original aqui, beleza? Isso é a respeito de fluido de freio. E aí tem mais algumas outras coisas sobre graxa. Tem graxa de suspensão, graxa específica de suspensão. Essa graxa aqui, ó, não serve para suspensão. Essa graxa aqui, ó, não serve para lubrificar cubo, para lubrificar movimento central, nem nada do tipo, tá? São composições diferentes dessas graxas. Isso daqui é só para suspensão. Quer dizer que só para o choque presta? Não, tem uma infinidade de outras marcas que você pode comprar. E aí aqui também, sabe aquele que o pessoal costuma chamar de graxa para quadro de carbono? Não é uma graxa em si, porque não é um lubrificante, né? Ele é um gerador de atrito, né? É umas partículazinhas aqui que a gente gera atrito para que as peças de carbono não fiquem rodando dentro dela. Por exemplo, canote de selim dentro do quadro, ou então se você tem um cockpit de carbono, o guidão na mesa e etc, tá? Eu uso da Morgan. Por que eu uso da Morgan? Porque eu gosto, tem um valor legal, eu gosto desse valor aqui, faz sentido para mim e eu uso eles. Quer dizer que só a Morgan presta? Não, você precisa começar a testar aquilo que faz sentido para você. E isso é uma parada que eu trago muito quando eu estou dando as aulas do Game Changer. Por quê? Porque para mim isso daqui faz sentido, mas pode ser que para você isso não faça, e aí você teste algumas outras coisas e faça mais sentido. Ou então, para pensar assim, existe a bike de 3 mil e existe a bike de 50 mil. Às vezes eu tenho um kit de manutenção aqui, ó, um kit de acessórios aqui para poder fazer manutenção, de produtos para manutenção, que é para minha bike de 50 mil. Faz sentido eu pegar esse mesmo kit e aplicar na bike de 3 mil? Se fizer para você, show, mas às vezes do ponto de vista financeiro, econômico, não faz, tá bom? Então é muito importante que você teste, né? Pegue as referências, mas teste essas paradas aqui para que você entenda o que faz sentido, o que tem no mercado e faz sentido para você e o que não tem. Show? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Um outro ponto que todo mundo me pergunta, e isso é sinal de que muito provavelmente você não entendeu o conceito por trás disso, é quantas correntes eu posso rodar com o meu grupo de transmissão. Ó, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais curta aqui, mas se você quiser ter um vídeo falando sobre desgaste de corrente, se não me engano ele é da quinta-feira passada, e aí tem todos os detalhes lá. Mas basicamente, a corrente do nosso conjunto de transmissão, ela é feita para desgastar. Por quê? Porque algum material ali precisaria se sacrificar em detrimento do atrito que ele tem com o outro. Como o cassete é caro, coroa é caro, colocaram a corrente como um metal de sacrifício ali, tá bom? Então tá. O que acontece? Toda corrente ela foi projetada para rodar até um determinado nível de desgaste. Nível de desgaste esse que a gente consegue medir com esse carinha aqui, ó, tá certo? Com esse carinha aqui eu posso usar esse da Park-Tool ou posso usar qualquer outra marca. Aquilo que a gente usou aqui faz muito sentido para tudo isso, né? Eu posso usar esses ou eu posso usar aquilo que faz mais sentido para mim. Mas a única coisa que eu bato na tecla é que ele tenha escala para você saber o quanto está desgastando, tá?
Então você vai lá e acompanha até o limite máximo de desgaste da tua corrente, que ele pode ser 0,5, pode ser 0,75, pode ser 1, ou no caso 0,90, que é uma medida muito mais segura para você fazer uma troca de corrente. Ok. Aí você vai lá e garante que está trocando até no máximo do LMD. Ok também. Quanto tempo meus cogs do cassete e as minhas coroas do meu pé de vela vão durar então? Vão durar para sempre. Por quê? Porque se você está garantindo que isso daqui está medindo a tua corrente e a tua corrente está dentro do LMD, não tem o que gastar ali dentro. Só desgasta o teu conjunto se você passa do limite máximo aqui, ó, por exemplo, dá folga na corrente, e aí aquele elo interno da corrente vai diminuindo cada vez mais, e esses elinhos internos vão tocando nos dentes do teu cog, tocando nos dentes das suas coroas, e aí você não consegue fazer com que a próxima corrente encaixa, porque você copiou o desgaste excessivo da tua corrente para as outras peças da tua transmissão, tá certo? Precisa entender isso. Se você tem a dúvida de quantas vezes você vai conseguir trocar a corrente, você não entendeu o conceito. O conceito é, uma vez que você troca a corrente dentro do LMD, que é o limite máximo de desgaste, os teus cogs do cassete e as suas coroas estão preservadas. Ah, nossa, mas eu vi que as minhas roldanas do câmbio estão afinando. Vão afinar. Por quê? Porque a gente tem materiais diferentes, tá certo? A gente tem nylon ali, né, nas roldanas. Nylon é muito mais macio do que o componente metálico que tem no teu cassete, na tua coroa e principalmente na tua corrente. Fechou? Por isso que ele vai desgastar. Então, de tempos em tempos, você vai sim precisar trocar um parzinho de roldana, que é muito mais barato do que você deixar arrebentar tudo, ir lá e trocar depois também os seus cogs e coroas do seu grupo de transmissão, tá bom? Espero que tenha ficado claro isso daí, porque isso é muito importante. Uma outra coisa muito doida aqui, que também acontece, é assim, eu recebo muita mensagem pelo direct ali no Instagram. E às vezes eu estou fazendo um trampo e faço um stories mostrando o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. Às vezes eu estou mexendo na bike, na minha ou de algum amigo, né? E eu gosto muito de colocar o torquímetro funcionando, né? É bonito, né? Você colocar o torquímetro ali, puxar bonitinho, ele apita bonitinho no torque que você programou e tudo mais. Legal. Só que eu vejo muita gente me mandar mensagem dizendo que não começa a fazer manutenção porque não tem torquímetro. E aí para mim não faz sentido. Por quê? Porque eu comecei com um kitzinho de ferramentas básico. E esse kitzinho de ferramentas básico, com certeza, não tinha um torquímetro ali, tá? Então, você não necessariamente precisa de um torquímetro para começar a fazer. Pô, mas se não precisa, então por que que você tem? Porque é um negócio a mais, porque é uma segurança a mais. Então, você pode começar da seguinte forma: o maior torquímetro que você tem é a tua inteligência. Quando você coloca a chave num parafuso e você vem fazendo força nela, em algum momento você vê que começa a exercer uma força muito grande, né? Você põe força no parafuso, daqui a pouco o parafuso está te devolvendo aquela força. Você sente que a chave fica dura aqui, não sente? É exatamente isso. Não precisa apertar mais do que isso, né? Os metais, os materiais, eles vão encostando aqui. Na hora que eles encostaram, eles vão exercer uma força grande na tua mão. Tá bom, encosta os parafusos, tá? Ah, nossa, mas e um cubo de roda e tudo mais? O cubo de roda você não vai conseguir aplicar um torquímetro, você vai ter que fazer na raça mesmo, não vai ter jeito, entendeu? Então, o torquímetro é uma parada muito legal. Eu acho muito massa, te traz um monte de segurança, principalmente se você tiver uma loja. Que às vezes a pessoa traz para você, você faz o serviço, deixa a bike zerada, só que é uma pessoa que é curiosa, mas não tem procedimento. Aí ela vai lá e mexe no negócio, solta um cabo, vira o guidão para cá, solta um freio. Ah, nossa, mas o freio estava solto. Não, não estava solto, estava torqueado, entendeu? Então, é uma sensação de segurança para que você não aperte demais e não quebre nada, e também é uma sensação de segurança para que você não estrague absolutamente nada na hora que você passe isso para o teu cliente, tá bom? Então, assim,
Começa sem o torquímetro, usa o cérebro, usa a cabeça, usa a sensibilidade da tua mão, entendeu? Não precisa tirar sangue das coisas que estão na tua bike. Ainda mais que hoje não usa mais aço, né, na bicicleta. Normalmente o parafuso é em aço, mas é alumínio na bicicleta e também é carbono. Então, muito provavelmente o torque que você aplica na vida cotidiana que você tem, onde as coisas ainda são de aço, é muito maior do que você tem que aplicar na bike. Então, uma simples encostada faz muito sentido, beleza? Espero que isso também deixe de ser um tabu e que isso garanta que você consiga aí atingir o teu objetivo o quanto antes. Porque não faz sentido você esperar ter grana para comprar um torquímetro, sendo que você poderia ter começando a fazer isso hoje. Uma outra coisa que eu recebo muito, e eu vou dar o exemplo em cima do cubo, mas eu recebo muito isso para qualquer tipo de upgrade que a pessoa vai fazer na bicicleta, né? Então, qual que é o esquema? Qual que é o cubo traseiro bom e barato? Qual que é o grupo de transmissão bom e barato? Qual que é o melhor freio bom e barato para colocar na bike? Cara, bom e barato é muito relativo, né? E eu não estou dizendo que não existam opções boas e baratas. Eu estou dizendo que é relativo. Por quê? Porque existe o bom e barato na categoria de entrada, existe o bom e barato na categoria intermediária, existe o bom e barato na categoria de performance já, e bom e barato na categoria de quem já treina loucamente, que é uma bicicleta super leve, que é o tudo que dá. Existe o bom e barato para qualquer uma dessas. Se eu não sei, se você não me fala qual que é a categoria que você está procurando, fica muito difícil de eu recomendar um cubo bom e barato. Da mesma forma que fica difícil recomendar um grupo bom e barato, tá certo? Então, assim, só para efeito de comparação, eu anotei uns valores aqui. Eu vou falar de três grandes versões aí do que eu gosto. Se você tem uma bicicleta de entrada, você pode ir sem erro nos cubos Shimano, TX505 até os M3050. Fechou? São cubos que você vai gastar aí na faixa de R$ 300, R$ 180, depende de quem estiver vendendo isso e depende do range ali, né? O TX505 é o mais básico e o M3050 é um pouquinho mais avançado, então tem essas diferenças de valores. Beleza? Isso é muito importante que você entenda. Nessa faixa TX505 e M3050 Shimano. Tá. E depois? Depois você pode ir para qualquer cubo ali, ó, na faixa dos M8000, M8100, dependendo do grupo que você usa, né? Vai subindo ali dentro da linha Shimano. Tudo bem, você vai gastar na faixa dos R$ 1.000 ali também, né? Entre 700 e R$ 1.000. Pô, só Shimano? Não, calma, né? Depois você pode ir para os Vezan, que é um cubo leve pra caramba e que funciona bem. Vai para os Vezan. Se for na Speed do V16, da versão 16 para frente, já é bem legal. Se for no mountain bike do V17 para frente, já é bem legal também. Você vai ter um cubo leve com menos raios, você vai conseguir montar uma folha de roda mais leve e bonitinho. E você vai gastar na faixa dos R$ 1.000 aí também, tá? E aí, se você quiser dar um up, que eu acho muito legal, você não vai dar up em peso, mas você vai dar up em qualidade de manufatura do negócio, né, do como ele é produzido, pode ir para um Mavic de Crossmax para cima, tá? São cubos de R$ 1.500 aí que você vai gastar. Mas assim, são cubos bons e baratos. Tá, o Mavic Crossmax para cima, ele é o bom e barato lá de cima. E o TX505, o M3050 da Shimano, é o bom e barato aqui de baixo, entendeu? Então você precisa entender que não dá para ter o bom e o barato. Se você procura bom e barato sem entender qual é o propósito da aplicação que você está fazendo, muito provavelmente você vai atrapalhar o teu processo para chegar na bike que não quebra, porque você vai fazer escolhas erradas. E mais do que fazer escolhas erradas, ao invés de você focar no processo de manutenção, você vai começar a focar naquilo que você quer comprar. E não importa se é um TX505 ou se é um Mavic Crossmax. Você precisa ter o processo de manutenção para que você consiga fazer uma parada que faça sentido e te dê a bike que não quebre finalmente. Beleza? Vamos lá. Voltando para as dúvidas aqui. Um outro esquema, né? Todo mundo me vê falando de game changer e tudo mais, mas eu vejo que a galera ainda tem um pouquinho de dúvida. Ó, seguinte, Connect Bike é o tudo que eu tenho a respeito da bicicleta. O Game Changer é uma das pernas da Connect Bike, tá bom? O Game Changer
É literalmente o método que eu ensino você a ter uma bike que não quebra. E outra coisa, não precisa ser profissional, não precisa já ter habilidade mecânica. O processo todo eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Então o Game Changer é o meu curso de manutenção e ao invés de simplesmente te ensinar a pegar a chave, colocar no parafuso e fazer uma troca, eu vou te explicar o porquê que aquilo está acontecendo. Você vai desenvolver um pensamento que faz sentido e lá na frente você vai conseguir fazer com que tua bike pare de quebrar e você consiga garantir também quanto que você vai custar, quanto que a sua bike vai custar no final do ano, quanto você vai gastar com a tua bike no final do ano. Essa é a ideia. Uma vez que você vislumbra isso daí, controlar essas variáveis fica muito mais fácil, tá bom? E toda vez eu faço também a semana Game Changer. Toda vez que eu vou abrir uma turma nova para o meu curso, eu faço um aquecimento que é a semana Game Changer, que vai acontecer a partir de segunda-feira agora, tá? A nossa próxima segunda-feira. E por que eu faço isso? Pô, como é que você vai comprar o meu produto sem saber como que ele é? Eu quero te mostrar como é que eu funciono na prática, como é que o método funciona na prática. Eu quero te dar uma palhinha e te mostrar que você pode também conseguir chegar nesses mesmos resultados. Beleza? É assim que funciona. E se você tiver interesse de se inscrever aí, aqui embaixo na descrição tem um link. Isso acontece. E se você quiser se inscrever aí, deu uma picotada aqui. Se você quiser se inscrever aí, tem um link aqui embaixo. Isso vai acontecer a partir da segunda-feira. E aí você pode ter essas aulas comigo e pegar uma amostra grátis de como que é o Game Changer na prática. Fechou? Vamos lá. Eu separei aqui mais 3 duvidinhas, mas eu vou deixá-las como se fossem bônus aí para você, tá? De quanto em quanto tempo fazer as coisas? Pensa aqui comigo o seguinte, ó. Tudo que você quer fazer na tua bike, do quesito manutenção, upgrade e tudo mais, você quer trazer ela para o lado preventivo das coisas. Não é quebrando e arrumando que você vai conseguir com que sua bike custe menos. Estamos entendidos nisso? Todo o processo, a mudança de mindset acontece na hora que você tira da corretiva para a preventiva. Tudo bem? Então, essa questão de revisão completa, né, ela precisa ocorrer de maneira preventiva. O que não faz sentido na minha cabeça? Ah, de quanto em quanto tempo? Não é de quanto em quanto tempo, é de quantos em quantos quilômetros. E aí a gente tem uma faixa para isso também. Porque assim, você pedala e faz, por exemplo, competições, você é profissional. Se você for um cara profissional, você vai precisar fazer isso daí a cada 300 quilômetros. Você vai correr o risco da tua bicicleta quebrar no meio de um treino, no meio de uma prova? Para você é tudo ou nada, tá? Ou então, se você é um cara que usa bicicleta no cotidiano para ir e para voltar do trabalho, qual que é a recomendação que eu faço? 1.000 quilômetros ou um ano. Pô, mas se eu, quer dizer que se a bicicleta ficar parada lá depois de um ano é bom eu revisar? Com certeza é bom você revisar. E por alguns motivos, né? Um deles é porque as graxas vão perdendo a capacidade de lubrificação e os aditivos vão indo embora com o tempo, né? Então, não adianta nada você fazer uma manutenção de uma bicicleta, largar ela 2 anos parada e falar assim, ah, mas eu fiz a manutenção há 2 anos e nunca mais andei. Não é bom, tá bom? Então, é uma faixa de revisão completa entre 300 e 1.000 quilômetros, né? O que acontecer aí faz sentido. Ou se você rodou, não rodou nem os 1.000 quilômetros, mas já passou um ano, encosta e faz de novo, tá? São caras as peças que estão ali na tua bicicleta. Faz muito mais sentido você fazer uma preventiva disso do que esperar que isso quebre e aí você vai lá e injeta dinheiro e a bicicleta na hora de vender ela não vai valer aquele dinheiro a mais que você injetou, tá bom? Então é muito importante que você tenha essa referência. Qual referência que é essa? De 300 a 1.000 quilômetros, depende de quanto você anda e só você ou uma pessoa qualificada para te indicar isso. Quer um ponto para você entender de quanto em quanto tempo você precisa fazer uma revisão completa? Fácil, ó. Tua roda traseira tem o cubo traseiro e o cubo traseiro é um dos movimentos que mais sofrem aí. Faz uma revisão agora. Observa a coloração da graxa. No caso da minha aqui, um amarelo esverdeado ou um verde amarelado, não sei exatamente. Mas é assim. Roda 200 km, abre o cubo. Tá assim? Ótimo.
Roda mais 200, tá assim ainda? Ótimo. Rodou mais 100 km, abriu, tá preto? Peraí, esses 100 km foi a mais. Ela perdeu a composição e você tá acelerando o desgaste ali dentro do teu cubo. Ou seja, seta isso para uns 400 km. Se você fez isso, deu 1000 e ela continua igual, faz isso por ano, entendeu? Então tem algumas coisas que você pode fazer assim para que você crie essas referências, para que você consiga fazer essas manutenções na hora certa, beleza? Isso é um ponto. É melhor que você observe a bike inteira, mas se você não tem por onde partir, parta pela qualidade da graxa, pelo estado da graxa no teu cubo traseiro. Fechou? De quanto em quanto tempo sangrar freio hidráulico, né? Tem até a pergunta do Pedro aqui, né? Fluido de freio é o seguinte: existem duas variações, tem uma bifurcação aqui. Ou você tem o óleo mineral, que é esse carinha aqui, que é um óleo normalmente mesmo, né? Tem característica de óleo, ou você tem o fluido DOT. O fluido DOT, ele é uma parada ácida, tá? E ele é uma parada que ele absorve muita água além de tudo. E ao mesmo tempo, ele envelhece muito mais do que esse cara aqui, tá? O fluido DOT, você vai fazer a troca dele a cada 400 km. Rodou 400 km, você para e troca. Custa muito barato, é muito fácil de fazer, não vale a pena você correr o risco para você matar um manete de freio ou uma pinça de freio por conta da falta da troca do teu fluido. Inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre a importância disso e explicando o que acontece caso você deixe de fazer essa manutenção preventiva. Aqui sempre vai ser preventiva. Por quê? Porque você não consegue olhar lá dentro e enxergar o estado do teu fluido de freio, seja ele mineral, seja ele DOT. Então você vai lá, compra o kitzinho, passa de baixo para cima bonitinho, depois desce por gravidade, tudo bonitinho, também elimina bolha e tal. E aí você vai lá e garante que o teu freio vai estar sempre lubrificadinho, bonitinho, o funcionamento vai estar com a performance beirando 100%, e é isso. Fechou? Se você usa um sistema mineral, a gente vai fazer isso a cada 600 km, tá? E eu estou falando isso para uso moderado para baixo, tá? Se você faz de moderado para cima, você vai tirando 100 km a cada vez, tá certo? Então, se você faz um uso mais extremo da tua bicicleta, você desce, você mata um jogo de pastilha por mês, por exemplo, você já vai precisar fazer isso aí a cada 300 km, por exemplo, tá? Então, também é relativo a troca desse cara, assim como na revisão geral, na revisão completa, mas um ponto de partida é 300 km, fluido DOT, 400 km o fluido DOT você troca, 600 km o fluido mineral você troca. Fechou? E aí, uma última coisa que eu quero falar aqui também é assim, eu fiz um vídeo falando sobre a importância da bike estar sempre zerada e tudo mais, para você parar de ficar gastando dinheiro à toa comprando peça, sendo que o que sua bike precisa é de manutenção. E aí muita dúvida veio do tipo assim, tá, entendi, mas como é que eu faço para avaliar isso numa bike usada, né? Eu vou comprar uma bike usada, como é que eu faço para avaliar se a bicicleta tá legal ou se ela tá ruim? E aí, eu acho que você pode se atentar em alguns pontos principais. A gente já falou muito de grupo de transmissão e como as pessoas negligenciam grupo de transmissão. E eu tô aqui para falar para você que muito provavelmente mais de 80% das pessoas não sabem a respeito daquela questão de acompanhar o desgaste até o LMD e fazer a troca da corrente e o grupo durar para sempre. Então, a primeira coisa, você viu a bicicleta e a bicicleta é fácil de você maquiar ela para ela ficar bonita para você comprar, né? Então, a primeira coisa que você faz é levar um cara desse daqui. Vai lá, põe na tua corrente. Aí é um grupo Shimano SLX novo aí, M700, e aí ele vai ter que desgastar até no máximo 0,50. Você espetou lá, tá com 0,25, né? Ô, tudo bom, meu parça? O que é essa bike, tal, tal, tal? Você tem ela há muito tempo? Já trocou corrente? Não, já troquei corrente uma vez e tudo mais, tal, tal. Quantos quilômetros tem? Ah, tem 3.000 quilômetros. Faz sentido duas correntes com 3.000 quilômetros, 0,50? Faz. Ou então você chega lá, uma outra possibilidade, e enfia lá no meio da corrente, 0,75. Cara, já passou 25 da troca que era com 0,50. A probabilidade de você ter uma bicicleta mal cuidada já é gigante, tá? Esse é um ponto, verifica a corrente. Agora, quer saber um pontinho que eu acho que é bem legal de você olhar, que é o ponto onde as pessoas que são cri-cris com a bicicleta realmente vão olhar?
Tira a tampa ali do eliminador de folga do teu guidão ali, ó. Olha o estado dali onde vai a aranha aqui dentro. Tira a tampa aqui, né? Tem uma Allen 5, tira. Olha ali dentro, como é que tá? Tá porco ali dentro, cheio de sujeira, sem graxa, tudo oxidado? Provavelmente esse é o estado do resto da bicicleta também, tá bom? E um terceiro ponto que você pode fazer, é lógico, né? Você não vai sair metendo a chave na bike da pessoa também, né? Mas esse daqui de cima não tem problema. Mas para não ficar metendo a chave para olhar, porque o melhor de tudo era olhar, né? De fato lá dentro como é que tá. Mas se não der, tira a roda dianteira, gira ela aqui, ó, segura nos fechamentos dela aqui. Como é que tá girando? Tá girando áspero? Tá girando maciozinho? Tem que estar girando macio. Girou macio, quer dizer que tá com a manutenção muito provavelmente em dia, tá bom? Leva esses 3 pontos em consideração: desgaste de corrente, essa parada do girar a roda ali na mão bonitinho, segurando os fechamentos para ver se ela tá girando legal, e também o último detalhezinho ali é a tampinha do teu guidão da tua mesa ali, que aquilo lá é de quem é realmente chato com a bicicleta. Se aquilo lá tá em ordem, você pode ter certeza que o resto também vai estar muito provavelmente em ordem ali, tá bom? E basicamente é isso. Quando a gente está falando de bike usada, o que vale a pena? Vale a pena você pegar a bike e já encostar e fazer uma revisão completa. Faz isso em casa, cara. Dá para fazer. Tem vídeo no canal, tem o Game Changer, tem outras dicas, tem outros vídeos. Faz. Começa a fazer isso na tua casa para você ver como custa mais barato, como se você pega um procedimento que funciona, você traz mais resultado para a tua bicicleta, então você traz performance e você gasta menos, tá bom? E você aprende uma parada nova aí. Quem sabe você não consegue oferecer esse tipo de serviço depois e levantar um dinheiro, que foi o que eu fiz por muitos anos, beleza? E aí eu vou dar uma olhada nessas últimas dúvidas aqui e a gente fecha esse bate-papo. Show? Vamos lá. De quanto tempo trocar o óleo de freio? Do Pedro Wagner. Pedrão, 400 DOT, 600 mineral como referência. Se você roda mais do que isso, diminui isso, tá bom? Deore 11V para 12V, a diferença é grande? Eu não sei quais são os grupos que você está comparando, quais são os ranges que você está comparando, tá? O que eu posso dizer? O funcionamento, ele é completamente outro. É outra série de câmbios, tá? De grupos de transmissão. O 12V, os alguma coisa e 100, 6 e 100, 7 e 100, 8 e 100, 9 e 100, são grupos muito mais modernos com uma tecnologia muito maior, roldanas maiores, tensão de mola diferente. É outro grupo de transmissão. Agora, se você estiver falando a respeito do range, né, entre o COG menor e o COG maior, ele vai ser mais estreito, com certeza vai ser mais estreito. Agora, do que você precisa para pedalar? Você já fez as contas do que precisa para pedalar? Tem um vídeo aqui que chama Vamos Discutir a Relação. Assiste ele, aprende essas contas todas, entenda como ela funciona na tua bike atual, talvez ela seja 11, e veja se para o 12 faz diferença. Agora, se o problema não é de range de cassete, o funcionamento do 12 é completamente diferente e é muito mais legal. O que eu posso dizer? Vamos pensar assim, ó, num Deore XT, que é um M8000. O M8000 está muito mais próximo do M6000, que é um 210, do ponto de vista funcionamento, do que do M8100, que é o 12 velocidades atual, tá bom? Fica ligeiro com isso e é muito legal você questionar isso daí, porque são 2 pontos diferentes. Um lado você tem o range, né, o quanto de marcha tem leve e pesada para você, e do outro lado você tem a qualidade da troca de marcha, a qualidade da manufatura do teu grupo, o que ele te entrega de performance, tá certo? Isso daqui, ó, é muito mais importante do que isso daqui. Não adianta você ter um grupo extremamente fera com uma, sei lá, vamos supor, um conjunto de transmissão com 38 dentes na coroa e você usa um cassete 1051 lá atrás, só que você só faz subidão e você não tem força, você só tem velocidade de giro, né? Vai ser uma bike que não vai funcionar para você. Provavelmente uma bike 12 com 1051, você precisaria rodar aí com uns 32 dentes, se você fosse um cara de escaladas aí e que não tivesse explosão e sim tivesse velocidade de giro, tá bom? Brunão, boa dúvida, cara. Wagner. Vamos lá. Com clientes, tu revisa a bike certinho, testa a bike, verifica tudo de novo, aí o cliente volta reclamando de barulho. E aí, o que fazer? Aí eu acho que existem 3 abordagens e eu já passei muito por isso, né?
A primeira delas é a transparência com o que você fez durante o procedimento e na entrega da bike. Ou seja, tudo que a pessoa me reclamou, eu vou reportar para ela na hora que eu estiver desmontando e fazendo, né? Então tem um ponto que é a transparência e o segundo é ela ver você cotejar, né? Você mandar para ela aquilo que você está fazendo para ela saber o que você está fazendo. Aí você está fazendo uma parada de uma via de mão dupla, né? É uma responsabilidade dividida entre você e o teu cliente. Eu acho que esse é um ponto legal. O segundo ponto que eu acho que é bacana é pegou a bicicleta, faz a pessoa dar um rolê na rua, né? Faz a pessoa dar um rolezinho na rua ali. Fala, cara, você não quer dar uma testada, ver se tá tudo certo, aparentemente, pelo menos, né? Porque às vezes, e eu falo isso por experiência também, às vezes você tá tão no fluxo de coisas que você pode errar, né? Eu não tô falando que foi o caso seu, mas você pode errar. Então, como você pode errar, acaba acontecendo de você deixar passar uma paradinha ou outra, tá bom? Mas pede para a pessoa dar uma voltinha na rua, sobe todas as marchas, desce todas as marchas. Parou o barulho? Tá algum barulhinho no pé de vela? Melhorou? Resolveu? Beleza. No outro dia, e aí? Tudo bem? Pós-venda, velho. Tudo bem? Pedalou? Tá tudo certo? Né? Agora, eu já tive caso da pessoa pegar a bike na segunda-feira, na sexta-feira, falar: ah, a bicicleta ficou ruim. Ficou ruim. Mas você pedalou 1.500 quilômetros na semana, você estava na semana de treinamento. A bicicleta está um nojo, você nem lavou. Como é que eu posso garantir uma parada dessa? Aí você já não faz sentido. E aí esse é o terceiro ponto para mim, né? E aí vou adicionar uma outra parada, um quarto ponto. A gente estava falando de torquímetro, de torque no pedal, de torque nos parafusos e tudo mais. Teve uma época que eu pegava muito, e eu vou falar de molecão, mas sem ser pejorativo, mas muito molecão. Então ele vinha, trocava uma ideia comigo e tudo mais, tal, tal, tal. Eu fazia o trampo que ele pedia para eu fazer, pagou bonitinho, levou embora. Só que a vontade de mexer era grande. Aí ia lá, metia uma chave, voltava e tal. Aí chegava aqui, na hora de ver o parafuso, ou estava apertado demais ou solto demais. Tá. O que comecei a fazer? Comecei a pegar aquelas canetas lacre, né? Como se fosse um corretivo, assim. Aí você marca onde está o parafuso, você cria um lacre ali. Se a pessoa mete a chave ali, ela estoura esse lacrezinho, né? É um lacrezinho externo. E aí você vê, fala, cara, ó, tá estourado aqui, velho. E mostra para ela que você colocou também, ó, tá lacrado aqui, bonitinho, para evitar qualquer tipo de pessoa que acabe mexendo e perca a garantia que eu te dou, tá? Um outro ponto também, ó, surgindo várias ideias. Deram três e já virou quatro, agora eu vou dar um quinto ponto. Para revisões longas, para revisões de coisas brutas, revisão de suspensão, revisão completa e tudo mais, eu sempre dava uma revisão cortesia para a pessoa. Então ela rodava uma semana, depois ela encostava aqui. Eu dava um tapinha nos ajustes, dava uma reguladinha no cubo de roda se fosse de esfera de novo e tudo mais. Não vou fazer nada além de reajustar o que está pronto. Não preciso lavar, não preciso lubrificar corrente, nada disso. Mas eu garanto que tudo o que foi feito ainda está ok. Porque numa desmontagem muito grande, corre o risco de você ter uns afrouxamentos aí da bicicleta sentar, tá bom? Wagner, espero que eu tenha ajudado aí e que aparentemente você mexe com bike também, que isso resolva os seus problemas. O principal problema, por isso que eu coloquei aí meio que em ordem, tá? Fala com o teu cliente, ouve o que ele está falando, depois você vai lá e mostra para o teu cliente a desmontagem, mostra, ó, putz, tava com um problema aqui no pedal do lado direito, a rosca aqui danificada, tava solta, sei lá, ó, tô colocando aqui o torque e tudo mais, pô, deu um rolê com a bike, resolveu. Na hora que veio aqui buscar, aí você também vai lá e faz com que ele dê uma voltinha, pelo menos para validar por cima, e depois você faz um pós-venda aí, tá bom? Valeu, Wagner. Carlos Henrique. Tem uma relação 310, 24, 32, 42, cassete 11, 34. Posso colocar a coroa dianteira por 22 dentes? Pode, sem problema. É 24, 32, 42, 11, 34. É uma possibilidade você descer dois dentes da tua coroa e ir para 22, ou é uma possibilidade você ir para um cassete 11, 36 também, tá? Qualquer uma dessas duas funcionaria aí numa boa. Agora, tem que entender aqui se tá faltando marcha para você subir ainda mesmo, ou se isso é só uma vontade que você tem, entendeu? Tem que pensar certinho o que, que você está querendo a respeito disso tudo, tá bom? Eu acho que do ponto de vista grana, diminuir dois dentes da coroa sai mais barato, tá?
Só presta atenção no BCD. BCD é o espaçamento da furação, que provavelmente aí no seu pé de vela aí seja 64, tá? E também na compatibilidade de dentes, tá? Você precisa achar um 22 dentes compatível com 10 velocidades, não com 9 e não com 8. São correntes diferentes, então o dente na coroa vai ser diferente também. Fechou? Galera, espero que tenha ficado claro, tá bom? Se tiverem mais dúvidas, deixem aqui, a gente faz um outro vídeo depois. A gente já se estendeu aí 46 minutos. Achei que foi bem legal e para mim faz bem sentido falar a respeito disso. Que bom que vocês tiveram acesso a isso daqui. É uma parada que eu estou por mostrar faz tempo e trazer esse posicionamento também a respeito do. Não é isso daqui, a escolha dos melhores aqui, que vai fazer com que você tenha uma bike que não quebre. E sim um procedimento correto, um acompanhamento correto, né? Ou a recorrência correta de manutenção. Fechou? A gente se encontra aí numa próxima. Um abração e quem tiver a fim de dar um passo adiante e realmente ter uma bike que não quebra, o link para inscrição da semana Game Changer está aqui embaixo na descrição do vídeo. Falou, valeu!